ok? Olá, muito boa noite, imparáveis. Sejam muito bem-vindas à série de aquecimento para o nosso webinário Simplificando o TAF. O nosso webinário está chegando. Será quinta-feira agora, dia 26. Nele eu vou te passar tudo que é importante para você se preparar para o seu TAF de forma simples, em casa, para chegar à sua tão sonhada aprovação. Então, menina, se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Vai lá no link da bio e se inscreve, porque a sua participação é muito importante para a sua aprovação, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kilze Rocha e eu ajudo mulheres a passarem no TAF treinando em casa. Hoje eu quis trazer um tema que eu acho que é muito importante para vocês, porque o seu treino de academia não vai te aprovar no TAF. É muito comum entre os concurseiros e concurseiras que já têm o hábito de praticar atividade física acreditar que o seu treino de academia, o seu treino atual, vai te permitir passar no TAF, sem a necessidade de nenhum treino específico. Porém, eu tenho que contar isso para vocês. Isso é um grande erro, galera. E eu quis abordar esse tema hoje justamente porque o nosso webinário tá chegando e a nossa equipe tá trabalhando intensamente para a gente poder entregar o melhor conteúdo para vocês. É muito importante isso. Nós acreditamos que o treino de academia não é suficiente. E como a gente sabe que isso é um erro muito comum, a gente tem que contar isso para você que está nos acompanhando, não é mesmo? Eu tenho que contar para você ter a oportunidade de não cometer o mesmo erro que tantas outras concurseiras já cometeram, não é verdade? Então, eu quero deixar muito claro, meninas, que eu não tô aqui para dizer que treinar em academia é errado, nada disso. Não é errado treinar em academia, tá bom? Mas o treino da academia, ele é excelente para você ter uma vida saudável, para você perder peso, se esse for o seu objetivo, para você ficar no shape, não é verdade? Mas é para isso que ele serve. Para isso, as valências físicas exigidas nos testes físicos que vocês vão ter que fazer do TAF, elas são muito diferentes. Elas são diferentes desse treino que é desenvolvido para vocês na musculação. Por exemplo, fazer 40 repetições de flexão de braço no solo é completamente diferente de você fazer de 8 a 12 repetições no supino, que é o que você faria na academia. Eu já vi pessoas que estavam com um bom preparo físico, com um treino de academia em dia e não se saíram bem no seu teste físico, não conseguiram passar no teste físico. E por que isso acontece? Comenta aí para eu ver a opinião de vocês. O que vocês acham? Olha aí, ó. A Ariane tá comentando. Eu entrei para academia achando que era o certo e perdi 3 meses sem ver resultado. É isso, gente. É sobre isso que eu tô aqui. É sobre isso o nosso papo hoje. É exatamente isso. Para vocês compreenderem melhor, eu vou citar para vocês um exemplo de um dos maiores vilões aí do TAF, que é o teste de barra fixa. É um teste que cai em muitos TAFs aí pelo Brasil afora. Sem dúvida, a barra, gente, eu falo para vocês com propriedade, é o que mais reprova. Em alguns concursos, é exigido a execução para ambos os sexos. Em outros concursos, é exigido só para o teste masculino. Assim, tem diferenças. Para o sexo feminino, o mais comum atualmente é o teste isométrico. Que isso quer dizer? É você ficar suspensa na barra, você não tem que ficar subindo e descendo, você vai ficar só suspensa na barra. Só maneira de dizer, né, gente? Porque assim, sustentar geralmente o mínimo são 10 a 15 segundos, já não é muito fácil não, já é um pouco difícil.
Boa noite aí para Rosana, que chegou aí. Muito boa noite, muito boa noite. Então, como eu estava falando da barra, já é muito difícil o teste isométrico. Alguns testes ainda exigem a barra tradicional, de você subir e descer. E a falta de prática na barra, ela não, ela te leva realmente à reprovação, porque não é o tipo de movimento que a gente está acostumado a fazer. É um tipo de, como é que eu posso explicar? É fundamental para a barra que vocês entendam que vocês têm que iniciar esse treino aí com antecedência, um treinamento correto, bem planejado. Para quem está um pouquinho acima do peso, é importante tentar reduzir um pouco a gordura corporal, porque para facilitar a subida nesses testes que você tem que subir e descer principalmente. Isso vai facilitar muito. Então, você tem que fazer exercícios de alongamento, exercícios de preparação específicos para a execução desse teste que você vai fazer. Os grupos musculares que a gente vai usar na barra, eles são muito específicos. É um movimento principalmente de subida e descida na barra, não é um movimento do nosso dia a dia, não é um movimento típico do nosso corpo. Então, sem esse treino específico, a execução da barra se torna muitas vezes improvável e eu ouso dizer que até impossível mesmo. Ela é muito difícil sem esse treino específico. Outra pedra no sapato da concurseira, hoje até alguém me mandou aí fazendo pergunta a esse respeito, é a corrida de resistência, gente. Dependendo do edital, tá? Isso aí vai variar, eu vou dar uma noção geral para vocês. A corrida de resistência, em geral, ela é um teste de 12 minutos. E aí vai variar conforme o edital, a distância que você tem que percorrer. O mais comum é que a distância seja de 2.400 metros, tá? Mas isso varia de concurso para concurso. A gente tem que dar uma olhada aí no seu edital específico para falar a distância mínima aí do seu teste físico da corrida, tá? Então, esse teste, ele tá presente. Ele está presente praticamente em 100% dos editais aí de concurso. E deixa os candidatos e as candidatas de cabelo em pé, e com razão. É uma preocupação principalmente para quem está aí saindo do sedentarismo, né? Melhorar, aí vem um bizu aí importante para você. Melhorar o desempenho nesse teste não é só sair correndo descontroladamente. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Tem que controlar o seu treino, controlar diversas variáveis. Então, uma coisa que vocês têm que pensar: o treino de corrida não é só esse aeróbico, não é só o sair correndo. Ele também tem uma via que a gente chama de anaeróbica. Então, o nosso treinamento, a nossa proposta se baseia nos planos justamente de treino com experiência técnica, experiência profissional e principalmente literatura científica. O que eu quero dizer com isso? É baseado no treino de corrida polarizado. Ou seja, você vai alternar o volume, a intensidade semanal do seu treino de corrida. Falando bem no popular, é necessário alternar a intensidade dos seus treinos, intercalar treinos curtos com treinos longos, para que o seu corpo se adapte a essa rotina, sabe? Essa rotina de treinamento, o corpo da gente, hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, quer resolver, quer fazer e tal. E o nosso corpo tem um tempo de adaptação. Não adianta você querer sair na primeira semana correndo os 2.400 metros, que você vai conseguir, sim, lesionar seu corpo. E não é esse o nosso objetivo, não é mesmo? Então, tem que refletir sobre essa questão aí do treino polarizado que eu estou explicando para vocês. Outro ponto importante para você Desculpa, gente. Outro ponto importante para você refletir sobre a sua corrida. Você que treina na academia, que treina na esteira, por exemplo, o seu teste físico não vai ser na esteira.
ele vai ser num solo diferente. Eu não posso dizer para vocês exatamente que solo será, porque vai variar de concurso para concurso, mas eu posso garantir para vocês que não vai ser lisinho e nem no ar-condicionado, como é na academia, né? Atualmente, gente, os concursos têm priorizado muito que as pistas não tenham irregularidades. Por quê? Porque antigamente as pistas eram muito acidentadas, né, com buracos, grama e tudo mais. E aí, o que acontecia com isso? Levava os candidatos a entrarem com vários recursos, porque eles caíam, eles se machucavam, e inclusive fica aí o bizu também, nós vamos falar sobre isso numa próxima live, sobre os recursos. Caso você se sinta injustiçado em algum dos testes que você fez, você não passou, você achou que você tinha condições de passar e mesmo assim o avaliador te reprovou, nós vamos falar depois aí sobre os recursos que você pode estar entrando aí no seu TAF. Tá legal? Mas isso é assunto para uma próxima live. Então, houve um caso aí no passado, inclusive, que eu me recordo de um candidato a delegado que ele estava lá correndo e tal, estava chegando quase no final do tempo, ele percebeu que ele não ia conseguir fazer a distância no tempo, e aí ele simulou mesmo, ele se jogou, simulou uma queda, e aí ele entrou com recurso para tentar alegar que foi aquela queda tinha sido por causa de um buraco na pista e que ele queria refazer o teste. E ao analisarem as gravações, ficou muito claro que ele tinha simulado a queda e ele foi excluído do concurso. Então, fica aí outro bizu para vocês. Vocês têm direito, caso vocês considerem que vocês foram injustiçadas, a ter acesso às gravações dos seus testes para que vocês possam elaborar aí o recurso, né? Ou para que vocês contratem alguém para elaborar o recurso aí do seu TAF, tá bom? Então, já dá para dizer para vocês de cara que vai ser numa pista diferente. Essa pista às vezes pode ser de cimento, pode ser uma pista de brita e areia que vocês vão correr, aí realmente vai variar de lugar para lugar. E o que é importante saber sobre isso? Vocês vão ter que lidar com o impacto, que é diferente, né? Na esteira a gente tem um impacto muito menor, e com as intempéries do tempo. Então, vocês já pararam para pensar que essa prova de resistência de vocês pode ser às 8 da manhã, mas ela também pode ser ao meio-dia, com o sol a pino? Então, eu sei exatamente como que é isso. Vou contar para vocês da minha experiência quando eu fui fazer o meu TAF. O meu TAF estava marcado para as 11 da manhã. Eu já sabia que seria uma prova difícil, porque é um horário que, a menos que eu tivesse a iluminação aí de São Pedro de cobrir com uma nuvem, estaria com um sol forte. E aí as provas atrasaram e eu fui realizar o meu TAF quase meio-dia, com o sol a pino sobre a minha cabeça, e foi realmente muito desgastante por conta do horário que aconteceu. E aí, assim, quando eu terminei o TAF, eu tava vermelha e sentindo o meu coração aqui, tum, 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 porque acabou se tornando muito desgastante por conta do horário. Então, a gente tem que pensar nisso também, considerar que pode ser num horário assim. E eu olhei para trás, meninas, e me dei conta que algumas candidatas também tinham ficado pelo caminho, ou seja, elas não conseguiram chegar ao final. E é tudo o que a gente não quer. O que eu não quero para vocês é que vocês fiquem pelo caminho, não é verdade? Então, quando você está na academia, como a gente estava conversando, o treino de vocês é voltado para esses objetivos aí de academia, para ganho de massa, para perda de peso, e isso tudo vai direcionar os exercícios todos que vocês vão fazer ali na academia para isso, exatamente para esse shape aí, vamos dizer assim, né? E aí vocês estão gastando 1 hora, 1 hora e meia em um treino que não aproxima em nada vocês do objetivo específico do momento, que é ser aprovada no TAF.
Então, como eu já mencionei para vocês, isso é excelente para a saúde, mas não é a solução para um bom desempenho no TAF. O treino voltado para o TAF tem que ser esse treino específico para os testes que vocês vão ter que fazer para conseguir levar vocês a essa aprovação. Então, quando você me diz que a maioria das meninas falam que não tem tempo para treinar no TAF, eu fico só observando, né? Porque você tem tempo para gastar na academia, para quem está na academia. E para quem não está na academia, aí fica aí um bizu para você. Quando a gente está estudando para a prova objetiva, uma coisa que a gente ouve com muita frequência, o ideal é que você estude por em torno de 1 hora, aí vai variar conforme a concurseira, e tire aí um tempinho, um intervalo de 15 a 20 minutos, não é verdade? Se a maioria de vocês ainda não ouviu isso, fica aí mais um bizu importante. Você está estudando para a prova objetiva? De 1 em 1 hora é bom você dar uma pausa de 15 a 20 minutos para o seu cérebro processar tudo aquilo ali que você estudou, para você estuda melhor quando você dá esse intervalo. Então, você tem aí 15 a 20 minutos e você pode começar a se preparar para o seu TAF usando esse intervalo de 15 a 20 minutos por dia para você iniciar essa sua preparação. Então, gente, eu tô te mostrando aí o ouro. O intervalo do seu estudo para a prova objetiva pode ser o início da sua preparação para o TAF. E vamos ser muito honestas, meninas, para quem fala que não tem tempo. Vamos ser honestas, imparáveis. Quem quer dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa, não é mesmo? Então, vamos ser aquela que começa, que dá um foco e que se prepara. Então, eu tenho uma pergunta para vocês também. O que é melhor? Você focar na sua academia e no seu shape nesse momento, ou dar uma pausa nela durante a sua preparação e focar no treino específico para o seu TAF para você chegar à sua aprovação? O que será que vai ser melhor? Outro ponto que merece aí também a nossa consideração, hein? O treino excessivo, para quem já está na academia, pode ser um problema para você. Por quê? Você vai ter que conciliar os seus treinos de academia, os seus treinos para passar no TAF, a sua musculação e tal. E isso pode levar você a um estado que é conhecido na educação física como overtraining. O que isso quer dizer? O que isso provoca no meu corpo? Então, o overtraining é uma síndrome do sobretreinamento. Esse estado causa em você uma diminuição do seu treino, uma diminuição excessiva do seu rendimento. Você vai ficar com fadiga muscular, pode ter alterações psicológicas, cognitivas, sociais, fisiológicas, gente. E é tudo isso que você não precisa para o seu teste físico. Não é verdade? É tudo que vai, assim, pode ser a diferença entre a sua aprovação e a sua reprovação. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer quando eu digo que nesse exato momento da sua preparação física para o seu TAF, você dá uma pausa na sua academia, na musculação, pode ser importante para você? Tá ficando claro aí por que isso é importante? Me conta aqui se tá claro para vocês por que isso é importante. E aí, você pode pensar, Kilzy, mas tudo isso aí que você tá falando não é para mim, porque eu tô sem treinar, eu tô sedentária, eu tô pensando aqui, será que eu vou ter que começar a academia? Será que agora para me preparar para o TAF, o que eu tenho que fazer? Então, menina, é exatamente isso que eu tô fazendo aqui, mulher. Eu tô simplificando o TAF para você. Eu tô te mostrando que esse não é o caminho. Eu tô simplificando o caminho para a sua aprovação. Eu tô simplificando a sua vida. Quando você simplifica algo que está te dando dor de cabeça, que está te travando, que está te impedindo de resolver,
outras coisas, você simplifica todo o resto. Pensa aqui comigo, quando a gente coloca um sapato, e aí você só percebe que tem uma pedrinha, tem uma coisinha lá dentro ali te incomodando. Você só percebe depois que você saiu de casa. E aí você sente que aquilo ali tá te incomodando, você sente que aquilo ali tá te perturbando. E aí você para e tira o sapato, tira aquela pedra. Nossa, a sensação de alívio que é para você caminhar. Parece que de repente caminhar, que era uma coisa muito simples, se tornou uma coisa maravilhosa de novo. Então, como que foi bom, como que é essa sensação maravilhosa de estar sem aquilo. E é assim que acontece. A gente só se dá conta que precisa resolver uma coisa quando aquilo ali começa a nos incomodar. Então agora, vocês, meninos, vocês têm duas opções. Ou você espera o TAF se tornar a pedra no sapato de vocês, ou vocês ficam aqui e simplificam o TAF comigo. O que vai ser mais legal? O que vai ser melhor? O que é mais importante para você nesse momento? E vocês acham que eu tô fazendo isso porque eu sou boazinha, porque eu sou gente boa. Mas não é isso não. Eu tô fazendo esse trabalho aqui, eu tô ajudando vocês a simplificar o TAF, porque eu quero ver essa polícia cheia de mulheres imparáveis. Eu quero ver as polícias repletas, recheadas das mulheres imparáveis, porque as polícias precisam e merecem ter mais mulheres aí nos seus quadros. Isso é muito importante. Então, tá claro para vocês como que é importante você treinar pensando nas especificidades do seu teste, que às vezes você está gastando na academia 1 hora e meia, treinando coisas que não vão trabalhar os músculos necessários para você passar no seu TAF, que não estão trabalhando aquilo que é realmente essencial para o seu momento, que é passar no TAF. Não é verdade? É esse o objetivo de vocês nesse momento. Então, você ficar treinando para coisas que não vão te ajudar a passar no TAF, não vai fazer sentido. Então, tem que treinar para as provas específicas do seu TAF com o foco no momento. O mais importante, o que eu quero deixar para vocês hoje o mais importante é o treino correto e específico. Tá joia? Muito obrigada por vocês terem ficado acompanhando aí e até a próxima. Quantos minutos?